Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao BG+, desta sexta. E estou contando já com a sua participação. Para quem ainda não tem o número do nosso WhatsApp, é 98405-2073. Você já vai saber o assunto que a gente vai falar. Porque amanhã, dia 29 de agosto, é Dia Nacional de Combate ao Fumo. A data existe há 34 anos para lembrar a população dos malefícios do cigarro e todo o prejuízo que ele traz. A gente até acha que não, né, a gente quase não vê, né? Felizmente, a gente não vê muita gente fumando, mas é necessário ainda, essa conscientização é necessária. Este ano o tema da campanha é tabagismo e coronavírus, já que os fumantes são considerados grupo de risco para a Covid-19. A nossa entrevistada de hoje é a médica otorrinolaringologista doutora Amanda Costa, que já está com a gente aqui no telão. Doutora Amanda, muito obrigada pela participação conosco. Vou chegar um pouquinho mais perto aqui da doutora Amanda. É bom tê-la conosco aqui, né? Nem que seja assim via internet. Eu digo para todos que a gente sente saudade de recebê-los aqui no estúdio, mas vamos do jeito que dá por enquanto, né? Eu quero começar te perguntando qual a relação, né, de coronavírus e tabagismo, porque a gente sabe que tabagismo é uma doença, né, doutora? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui no programa. Vamos falar um pouquinho sobre tabagismo, um tema sempre tão atual. O tabagismo, o cigarro, ele vai alterar as defesas do nosso sistema respiratório, aumentando o número de casos relacionados ao coronavírus e também a gravidade. Quem fuma tem uma dificuldade maior com as defesas, na verdade com a mucosa, quando entra em contato com o coronavírus. Então, sim, o tabagismo ele é um fator de risco não só para o coronavírus, mas para diversas doenças do sistema respiratório. Pois é, a gente sabe que ainda é, né, doutora, a principal causa de câncer de pulmão no Brasil, eu não sei como é que é no mundo, mas a gente tem que falar das outras doenças também, além do câncer do pulmão, que é muito grave. Fábio, olha que interessante, no Brasil morrem 200 mil pessoas por ano com doenças relacionadas ao tabaco. Quando a gente fala de câncer, se a gente pegar tumores de uma forma geral, a cada 100 tumores gerais, 30 são causados por cigarro. O câncer de pulmão tem uma relação de 90% com o tabagismo. Sem falar em outras doenças, osteoporose, infertilidade, doença do refluxo. Não só cânceres, outras doenças que atrapalham a qualidade de vida também. Doutora Amanda, é importante a gente falar que quando a gente fala dessas doenças causadas pelo cigarro, não é só a pessoa que fuma que vai ter essas doenças. Quem convive com ela, o chamado fumante passivo, também sofre essas consequências, né? O tabagismo passivo ele é um fator de risco também para alguns cânceres e principalmente para a qualidade de vida, infecções respiratórias, piora dos sintomas da rinite alérgica, está associado inclusive a problemas na infância, pessoal. O tabagismo, por exemplo, passivo na gestação aumenta a mortalidade das crianças, então tabagismo passivo também é um problema de saúde pública. Doutora, eu falei aqui no começo da nossa entrevista que a gente vê, né, felizmente, menos pessoas fumando. As pesquisas apontam realmente, né, que o número de usuários do fumo, do cigarro, tabaco diminui. Mas a gente tem visto que algumas coisas vêm avançando por outro lado, infelizmente, né? Eu vejo os filmes, as séries, as pessoas fumam muito, né? E a gente sabe que foi um avanço, uma época aí proibia a publicidade, né? Ajudou muito, né, nas produções brasileiras, proibiu o uso do cigarro. Mas a gente vê algumas produções internacionais usando muito o cigarro também. E não só o cigarro, tem outras coisas que também usam o tabaco e que também fazem mal, né? Com certeza. Então, assim, nós tivemos um decréscimo do consumo do cigarro que a gente conhece, desse que é vendido aí nas tabacarias. Caiu 30% o consumo, mas, em compensação, nós tivemos um aumento de mais de 300% do uso de narguilé por jovens, assim como cigarros eletrônicos. Isso tem um impacto muito negativo na qualidade de vida desses jovens. O narguilé, por sua vez, ele aumenta em mais de 300 vezes o risco de câncer. Os cigarros eletrônicos também vão nessa mesma corrente. Eu concordo plenamente contigo, eu acho que nós não deveríamos ter essa exposição, essa propaganda do tabagismo, tanto em seriados, filmes, sobre maneira nenhuma. Isso incentiva, sim. Muitas crianças e muitos jovens demonstram que esse tabagismo é algo corriqueiro, é algo legal, e não é essa mensagem que a gente quer passar para o tabagismo. Tem uma pergunta bem interessante da nossa telespectadora Kellen, do Jardim América. Ela pergunta se estresse tem a ver com vontade de fumar. Obrigada, Kellen, pela participação e pela audiência. Muito legal essa pergunta. O tabagismo, ele é considerado uma adição, ele é um vício, ele é considerado uma doença, tá?
e ele está muito relacionado com sintomas psiquiátricos. Por exemplo, ansiedade, depressão, privação de sono. Muitas vezes, pacientes que estão enfrentando problemas pessoais aumentam o consumo de cigarro. O cigarro acaba se tornando uma bengala para esses pacientes. Por essa razão, quando a gente fala em suspender o tabagismo, é sempre um tratamento completo multidisciplinar, tanto com psicólogos, médicos, pneumologistas, médicos que trabalham toda a questão familiar do uso desse produto, desse cigarro. O primeiro passo, então, para quem quer parar de fumar é procurar um médico, doutora, porque não é fácil, a gente sabe, né? Eu tinha meu pai em casa que fumava, precisou parar por uma doença muito grave, daí ele parou, mas não havia o que fazia para ele parar de fumar. A gente sabe que é muito difícil, né? Mas o que as pessoas devem fazer? É uma doença muito difícil, eu acho que o primeiro passo é esse que o programa está fazendo, conscientizar que é uma doença e que sim, tem tratamento. Observar que quando a gente para de fumar, nos primeiros 20 minutos a gente vai ter um ganho na nossa saúde, então vale a pena parar de fumar. Mesmo que tu já fume aí há muitos anos, vale a pena. Existem grupos especializados em suspensão do tabagismo, onde tu recebe apoio conjunto, apoio psicológico, orientações para diminuir os efeitos dessa privação dessa droga. Com certeza procurar um médico que te acompanha, tanto o clínico geral quanto os especialistas podem te ajudar nessa caminhada para suspender o tabagismo. E se tentou parar, não conseguiu, tenta mais uma vez. Muitas vezes não é na primeira vez que a gente tem o sucesso. Às vezes a gente precisa tentar mais algumas vezes. Tá certo, doutora Amanda. Muito obrigada pela participação conosco. Doutora Amanda sempre muito preparada, mesmo com a Laurinha em casa agora, uma bebezinha de meses ali. Muito obrigada, viu, por tirar esse tempinho para nos atender aqui. Até uma próxima, doutora. Bom final de semana. Eu que agradeço. Muito bom conversar com vocês. Obrigada. Beijo na fofa da Laurinha.